O técnico Roger Machado deve ganhar reforços importantes para o duelo em Belo Horizonte, nesta quinta-feira contra o Atlético Mineiro. E o Inter deve estar reforçado para este último jogo do primeiro semestre, que vale muito, afinal o Colorado está na beira do rebaixamento e busca se afastar até para poder desfrutar melhor das Copas do Brasil e da Libertadores. Quero falar sobre uma novela que vai se estendendo sobre um reforço e também sobre Sérgio Rocher. Afinal, o goleiro passou por um procedimento, mas o que de fato aconteceu? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Vamos atualizar as últimas informações do Internacional, que já iniciou, né, o seu deslocamento até Belo Horizonte, onde vai encarar o Galo Mineiro, né? O Galo que chega em crise em virtude aí dos atrasos de salário, né? O dono da SAF deu algumas declarações aí lamentando, né, este atraso, que já não é a primeira vez que acontece, e é nesse ambiente que o Inter vai jogar, obviamente extremamente desfalcado para, né, o duelo. Não tem Alan Patrick que está suspenso, não tem outros jogadores, mas ganhou 2 reforços de última hora que com certeza vão ajudar bastante o técnico colorado. Vamos atualizar tudo isso? Em nome da Gigante Veículos, teu carro novo tá lá te esperando, aquele seminovo com cheirinho de novo, melhor pré e pós-venda do mercado, com quem é referência no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então vou deixar aqui, ó, o WhatsApp da Gigante Veículos para você entrar em contato com eles, colocar um carro novo na garagem e mais do que isso, né, o teu usado na troca e a certeza de fazer o melhor negócio. Então chama eles, o link tá aqui na descrição do WhatsApp e já segue lá, né, o arroba da Gigante Veículos no Instagram para não ficar de fora e não perder nada, né, nenhuma novidade em relação, né, aos carros que vão chegando na Gigante, tá certo? Turma, vamos atualizar porque o técnico Roger Machado, como eu disse, deve ganhar novidades para o duelo contra o Atlético Mineiro. E para mim a principal delas é Rafael Borré, que teve, né, diagnosticado uma lesão muscular de grau 2 no abdômen. É claro, né, a gente tem que levar em consideração que o músculo do abdômen não é o mesmo músculo da coxa, da panturrilha, né, de lesões que demandam um pouquinho mais de tempo quando os jogadores vão para o departamento médico. Mesmo assim, a gente está tratando de uma lesão de grau 2. Então é no mínimo aí 20, 30 dias para que o jogador volte a atuar. E o Borré, né, tem se mostrado realmente uma máquina, fisicamente falando. É um jogador, né, que, segundo as informações que a gente conseguiu apurar dentro do Voz do Gigante, treinou ontem no CT do Parque Gigante e, né, deve ficar à disposição, inclusive, para começar o jogo em Belo Horizonte. E com isso, né, o Roger vai ter de volta os 3 centroavantes ao mesmo tempo. O Borré, que teve esse problema no jogo contra o Fluminense, no estádio Beira-Rio, no intervalo ele foi substituído. O Ricardo Matias, que teve um desconforto muscular ainda no jogo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, ficou fora do jogo contra o Bahia, né, pela Libertadores, e agora está retornando. E o Ener Valencia, né, que jogou ontem, inclusive, no empate da seleção equatoriana em 0-0 com a seleção do Peru, né, pelas eliminatórias sul-americanas, jogo que inclusive confirmou, né, a classificação do Equador para a próxima Copa do Mundo de 2026, né, a 5ª classificação do Equador para uma Copa do Mundo, e o Valencia jogou, né, cerca de 30 minutos, não teve nenhum grande protagonismo, muito porque, né, ele entrou no jogo e logo na sequência, 5, 6 minutos depois, o Equador teve um jogador expulso que foi o Alan Franco, que é justamente, né, o jogador que joga no Atlético Mineiro. Então o Ener Valencia e Alan Franco vão se reencontrar aí no duelo da quinta-feira entre Inter e Galo, e o Valencia então voltou a jogar. Ele chegou a dar uma declaração, né, dizendo que está feliz de estar recuperado, de ter ajudado, né, a sua seleção em algum momento, pelo menos jogando alguns minutos, e que agora, né, está pronto para os próximos desafios. Imagino, né, que os próximos desafios que ele está falando são os jogos do Internacional. Então o Valencia também é à disposição, Borré também, e o Inter começa a projetar um time. Segundo as informações do Alexandre Ernest, né, lá no VTG, são 3 volantes que o Roger está esboçando. Eu espero que o Ernest erre essa informação, né, porque se for 3 volantes, para mim o Roger já erra na arrancada, né, do jogo. Acho que o Inter nunca fez um bom jogo com 3 volantes, né. Teve um raro momento lá na Arena Corinthians, no primeiro tempo, onde o Inter vira o jogo, inclusive com o gol do Thiago Maia, mas é nesse jogo que o Inter toma 6 gols, por exemplo, né? 4 que valeram e 2 anulados nisso aqui, né? Pelo árbitro de vídeo. Então, assim, perdemos pro Botafogo, né? Não fomos bem em outros jogos, então eu gostaria de ver um Inter um pouquinho mais ofensivo, porque na minha concepção o Inter defende mal.
Então o Inter defende melhor quando está atacando, quando está com a bola. Este é o perfil de jogo do Inter. E a tendência de escalação é Antony, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon. Lembrando, o Bernabei e Vitor Gabriel ainda seguem fora. Ronaldo, Thiago Maia e Bruno Henrique. Bruno Tabata, Wesley e na frente o Rafael Borré. É a tendência então de escalação do Internacional. Sobre goleiro, tá? O Sérgio Rocher hoje passou por uma situação envolvendo um procedimento cirúrgico, tá? O Inter até colocou uma nota que eu quero trazer aqui para vocês, tá? O Esporte Clube Internacional esclarece, diante de informações equivocadas que circularam, que o goleiro Sérgio Rocher realizou um pequeno procedimento como parte do processo do tratamento previamente planejado. A intervenção não tem qualquer relação com nova lesão e tampouco altera o prognóstico estabelecido para o retorno às atividades. O que eu pude apurar, tá? Que, de fato, né, não há uma nova lesão, né? O Rocher vinha fazendo tratamentos já com a fisioterapia, alguns trabalhos de campo, né, sendo observado pelo DM. E o que aconteceu hoje foi a troca do pino da mão, tá? Ele trocou o pino que estava incomodando. Então, não sei, o Inter diz que faz parte, né, do processo de recuperação do jogador. Então, vamos aguardar, né, os maiores desdobramentos. Então, ele retirou neste pino que estava limitando um pouco, né, os movimentos da mão, fez a inserção, a correção, né, neste processo hoje pela manhã num hospital aqui de Porto Alegre. E vamos ver, né? Afinal, vai parar agora para a disputa do Super Mundial, né? O Rocher vinha fazendo, como eu disse, alguns trabalhos de campo, já era para ter retornado, né? Vamos dizer assim, né? Então vai ter mais um mês agora de parada, 15 de férias, mais um período de recuperação. O Rocher, né, que após o procedimento cirúrgico foi liberado para viajar para o Uruguai, né, vai passar férias, vai antecipar essas férias justamente porque não pode fazer muita coisa nesse pós-operatório, então é repouso para ele. Então ele vai ficar perto da família no Uruguai e a gente aguarda, né, ou espera que um goleiro do calibre do Rocher volte a jogar, né, pelo Internacional, justamente, né, porque a sua lesão foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no duelo contra o Flamengo, onde ele se atira, né, para evitar o gol do Flamengo e toma, né, um chute muito forte na região da mão, tá? Então o Antony segue como titular, pelo menos nessa última partida. Vamos ver como é que vai ser nos próximos 30 dias, onde o Colorado volta a jogar com o duelo diante do Vitória no estádio Beira-Rio. Pra gente fechar, eu quero trazer uma novela por um reforço, né, que está se alongando. Afinal, o Kaique Gonçalves, jogador do Juventude, é um jogador que o Inter não esconde que está interessado. O Grêmio também tem feito bastante força para tentar contratar esse jogador e a negociação tem ficado inviável para o Internacional. Segundo, né, a direção do Juventude, o valor estipulado para a liberação antecipada do Kaique é de 10 milhões de reais à vista. À vista. E isso, obviamente, está fora dos planos, porque o Kaique tem contrato encerrando com o Juventude, então, a partir do dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato para chegar livre no começo de 2026. Então, o Kaique é um nome que a gente, né, deixa um pouquinho de lado, lembrando que o Inter está também avançando pelo argentino Elian Irala, jogador de 20 anos do São Lourenço. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, amanhã tem a volta do Campeonato Brasileiro com Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, Grêmio e Corinthians, São Paulo e Vasco e, óbvio, o duelo envolvendo o Internacional. Dá o teu palpite, porque se tu acertar, você computa pontos na Liga do Milhão, que vai premiar os melhores apostadores do Brasil, tá bom? Saiba mais em kto.bet.br, link no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!